Então vamos lá. Bom dia, né? Novamente. Vou me apresentar, né? Meu nome é Wilson Elmer Nascimento. Estou na mediação aqui dessa roda de conversa hoje, né? É a nossa roda de conversa número 16, né? Desse evento que está acontecendo essa semana inteira, né? Primeiro encontro de estágios de formação docente, né? Um evento que foi pensado justamente para congregar aí diversas turmas de estágio, né? Dos diversos cursos da UFRN, principalmente aqueles que estão lotados no Centro de Educação, né? Principalmente no Departamento de Práticas Educacionais e Currículo. Bom, foi um evento pensado para a gente compartilhar, discutir, conversar sobre as experiências de estágio nesse semestre, né? Um semestre bastante atípico, né? Que além da pandemia, do ensino remoto, em muitos casos, ensino híbrido, a gente teve um semestre bastante, para muitos casos, né? Bastante comprensado ali, né, entre os meses de novembro e dezembro, e a gente pensou esse evento justamente aí como a tentativa de preencher uma lacuna aí para esses estágios que ficaram concentrados aí boa parte do tempo, ainda no final do ano passado. E eu posso dizer, né, mesmo, a gente está chegando agora nas últimas mesas, né, nas últimas rodas de conversa, eu posso dizer que o evento acho que veio para ficar, né, o primeiro ainda é um modelo ainda piloto, né, está aprendendo também ao longo do desenvolvimento do evento. Eu acho que já podemos dizer que veio para ficar, porque tem dado super certo, tem sido bastante proveitosas as rodas de conversa, e espero que essa roda de conversa aqui hoje também seja um momento bacana aí para a gente discutir os trabalhos. Como vocês devem ter percebido, quem já participou de outras rodas, nada muito rígido, né? É um momento de conversa mesmo, né? Vocês têm um momento para apresentar, mas a ideia é que a gente converse mesmo e troque, né? Todo mundo comente um pouco, fale um pouco sobre o trabalho apresentado e um pouco da sua visão sobre o que foi exposto. A gente pode pensar em combinar uma dinâmica aqui, entraram mais algumas pessoas, eu não consegui identificar se são mais trabalhos, mas a gente pode pensar numa dinâmica seguinte. De repente a gente apresenta um grupo de 3 trabalhos, e aí faz uma roda de discussão desses 3 trabalhos em 15 minutos, depois a gente volta para apresentar os restantes, e depois faz a roda de conversa de novamente. Pode ser assim? Acho que assim fica mais fácil da gente controlar, inclusive, o tempo também. A ideia é que vocês tenham, né, quem for apresentar, cerca de 10 minutos para apresentar, né? Então, apresentamos 3 primeiros, depois a gente volta para 15 minutos aí de discussão desses 3 trabalhos. E aí vocês podem fazer perguntas, né, para quem apresentar, podem fazer comentários, né, elogios, qualquer coisa que quiser falar, é muito bem-vindo. Lembrando que isso aqui é uma roda de conversa, né? Não é só um lugar para ficar expondo um trabalho, tá? Logo em seguida, né, um pouquinho mais tarde, eu vou passar uma lista de frequência aqui no chat. É importante que vocês preencham, né, para mostrar a frequência, né? E a gente já pode começar. Vocês têm a liberdade para apresentar, né? Ou compartilhar a tela do slide, se tiver, para fazer a apresentação. Eu vou ficar aqui controlando aí esses 10 minutos, né? Nada tão rígido. Quando der os 10 minutos, eu vou levantar a mãozinha, tá? Só para vocês saberem aí se estiver falando ainda para concluir, tá? Se a gente for seguir aqui a ordem da programação, o nosso primeiro apresentação seria da Ellen Maria, que eu percebi que ela chegou. Não sei se está aqui ainda. Que é uma apresentação intitulada O Lúdico no Ensino de Matemática nos Anos Iniciais. Que pelo menos era o título provisório nela. Fica à vontade, Ela. Eu vou tirar a apresentação, se você quiser começar. Oi, bom dia. Eu tô tentando compartilhar a tela aqui, tá certo? Ok, espero.
Olá, bom dia novamente. Meu nome é Ellen Maria. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o estágio, com o tema O Lúdico no Ensino da Matemática. O meu estágio foi o estágio 2, foi anos iniciais, segundo ano. O meu trabalho eu dividi em 5 tópicos: o período, os objetivos, caracterização da escola, as atividades desempenhadas e as considerações finais. Ao final, a gente, como organizou, no final tem as perguntas, né? Bem, o início do estágio foi no dia 16 de novembro de 2021 e o final foi em janeiro de 2022. O período foi bem extenso, mas na atuação mesmo acabou sendo bem apertado devido às coisas que aconteceram durante o estágio. O objetivo geral foi, a partir do lúdico, em atividades do dia a dia, contribuir para o desenvolvimento do gosto pela leitura e apreensão de conceitos matemáticos, que foram matemática e português foram esses os tópicos que a professora apresentou para a gente, e a gente foi acrescentando algumas coisas que a gente viu na observação. A escola foi a Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro, situada na zona sul da cidade de Natal, Aracitaba, no bairro de Neópolis. A escola possui 2 parques. Aqui eu não encontrei assim nenhum local que apresentasse algum risco considerável à saúde e à integridade das crianças. E os ambientes não tinham escada, então eram acessíveis para alguma pessoa com necessidades físicas. Aqui era um espaço de plantio, a gente pode ver que alguns já tinham ervas daninhas, já alguns nem tinham mais essas plantações, mas de alguns projetos anteriores. O espaço verde da entrada. Eu trouxe algumas fotos de coisas que me chamaram a atenção e que foram locais bem presentes no período de estágio, que foi o refeitório e a biblioteca. À esquerda, a gente tem o corredor, essa grade da esquerda é o refeitório, da direita, em frente a ela, é a biblioteca. No meio, a gente tem o local de tirar álcool em gel e o refeitório, como eu já comentei. A biblioteca, que era um espaço que os professores também utilizavam para lanchar no horário de intervalo, às vezes no refeitório e às vezes numa sala na direção. A quadra, espaço para correr, a escola tem bastante espaço ao redor. E eu trouxe aqui algumas fotos dos espaços que eu vi criança dentro da sala que eu atuei. Tem alguns quadros, algumas atividades. E vamos para as atividades desempenhadas. Eu posso dividir em observação, planejamento e intervenção. Na observação, a gente sentiu a necessidade de trabalhar o português e a matemática e a inquietação após a conclusão das atividades propostas. Quando os alunos terminavam uma atividade, eles ficavam em pé, conversavam e tiravam a concentração dos demais estudantes que estavam terminando as atividades. O planejamento foi junto com os professores, às vezes remoto e às vezes presencial. E a intervenção teve 3 momentos: jogos matemáticos, e a gente trabalhou 2 gêneros, conto e receita. Esse daqui foi um dos jogos que a gente desenvolveu
e deixou para as crianças, quando concluírem as atividades, pudessem pegar esses jogos para brincar, para não precisar se levantar e tirar a concentração dos demais crianças. Esse é um jogo da multiplicação. A criança pegava esses encartes da direita e multiplicavam por outro encarte. E pegava um quadradinho desse e marcava a quantidade que deu. Jogos matemáticos. Esse daqui é o jogo do Nunca 10, né? Que a gente trabalhava unidade, dezena e centena. Esse quadro também foi produzido durante o estágio. A gente trabalhou também os contos e não deu tempo da gente desempenhar a outra parte dos contos, que era a primeira contação, depois a confecção também de contos, e depois a gente iria fazer uma entrevista nas outras turmas, iríamos construir um gráfico com a preferência das crianças, qual o gênero, qual o tipo de conto que as crianças gostavam. Era Chapeuzinho Vermelho, era outros contos. E a partir dessas informações, a gente iria construir um gráfico coletivo com as crianças. Aqui as produções dos contos. A receita de cookie, que a gente produziu o cookie trabalhando unidade de medida, quantidades. Eu aproveitei também para trabalhar um pouquinho da questão da textura, a textura dos materiais. As crianças pegaram as bolinhas, colocaram, quantificaram quantos cookies deram, quantificaram. Se a gente fosse supostamente fazer os cookies para a quantidade maior, que seria a sala, quantos dividiam para a turma que a gente fez. E as considerações finais, que foi, mesmo durando pouco tempo, porque foi muito apertado, apesar do tempo, o estágio me fez vincular aspectos da teoria e da prática, e foi fundamental para uma melhor compreensão da atuação docente em escolas de rede pública. Eu já tinha atuado em escolas de rede privada na mesma série, e foi totalmente diferente, foi uma experiência diferente. Eu vou dar uma pausa. Pronto. Muito obrigado, Ellen. Muito bom, adorei a sua apresentação. A gente volta depois, o pessoal aí já vai anotando as perguntas, os comentários, e aí, depois que tiver 3 apresentações, a gente volta, pode ser? Certo, ok. Muito obrigado e parabéns pelo seu estágio. Eu achei que foi bem rico, apesar do pouco tempo que você comentou. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá bom? Se a gente for seguir a programação, agora a gente teria um grupo com Francis Lane, Ícaro, Pedro, Maria Clara e Vitória. Eu não tinha identificado nenhum desses aqui por enquanto. Tem alguém desse grupo, gente? Enxergando verde? Acho que não. E aí a gente vai, então, passa para o terceiro aqui, né? Organização Escolar para a Inclusão e Acolhimento às Famílias. Larissa Silva, que eu acho que está aqui sim. Olá, tô sim. Olá, Larissa. Fica à vontade, tá? Um minuto. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, perfeitamente. Bom dia, pessoal. Eu não vou ter slide para passar para vocês, né? Meu estágio ele foi concluído recentemente, essa semana,
Então, está tudo bem apertado, mas vou falar um pouquinho como foi minha experiência, o que é que eu pensei para fazer o projeto de conclusão. Eu não sei se tem alguém da minha turma, né? Eu sou da pedagogia, estou fazendo estágio 3, então meu estágio ele foi na gestão escolar. Né? A gente tem a possibilidade de escolher entre a coordenação pedagógica e a gestão pedagógica, e no meu caso eu escolhi a gestão pedagógica, né? Eu fiz estágio no período de 2 semanas, aproximadamente, né, do dia 21 de janeiro ao dia 7 de fevereiro. Eu peguei a mudança da gestão pedagógica, o que foi bem desafiador, tanto para mim quanto para eles em me receber, porque eles estavam nesse processo de mudança, de readaptação. Um dos profissionais da gestão já atuava na gestão como coordenador, e a gestora pedagógica não, né? Ela é professora da sala de recursos multifuncionais. E é aí que eu vou puxar, né? Que caiu muito bem com a minha experiência de trabalho. Eu trabalho com terapias, ABA, para crianças com autismo e deficiência intelectual. E quando eu entrei em contato com ela e soube que ela era professora da sala de recursos multifuncionais, eu já tive certeza que o foco do meu estágio seria na inclusão escolar. Como no título eu coloquei sobre o acolhimento das famílias, mas a gente fez algumas mudanças, ainda estou concluindo, né, tanto o projeto de intervenção, quanto o resumo expandido que a professora passou como trabalho de conclusão, né. Atualmente, o meu título, né, até a minha conclusão, está o gestor pedagógico como implementador das práticas inclusivas na escola. Por que a escolha dessa vertente, né? A professora conversou muito comigo sobre as dificuldades e os desafios que ela enfrentou na experiência dela lá. Eu tive essa possibilidade de ouvir um pouco o ponto de vista dela como professora da sala de recursos, mas também agora como gestora e o que é que ela desejaria acrescentar na escola. No processo de observação da escola, o nome da escola é Escola Municipal Maria Dalva Gomes Bezerra, fica localizada na Zona Norte, no bairro do Gramoré. É uma escola bem organizada, né? Eu não tive o que pontuar, nem o que observar com relação à organização. Até elogiei eles, porque passei por outras experiências de estágio, e a gente não via essa realidade. No entanto, né, um dos principais desafios que eu observei, já tendo esse olhar voltado para a inclusão, foi a questão de adaptação, tanto dos professores aos alunos com deficiência, quanto da própria escola. Né? Uma das coisas que eu observei é que esse ano a escola vai receber um aluno com deficiência visual. E, por fora, ela tem uma adaptação, né? Rampas, sinalizações, né? Em alto relevo. No entanto, na entrada de cada sala existe um desnivelamento. Então, esse desnivelamento para uma pessoa com deficiência visual é o suficiente para tropeçar, para cair, não tem nenhuma sinalização. E foi uma das coisas que eu pontuei com ela, né? Que, em parte, a escola está adaptada, mas em alguns ambientes não. E aí entra o segundo desafio que ela me trouxe, que foi a questão dos estagiários para acompanhar essas crianças. Ela relatou a dificuldade que tem sido de encontrar estagiários e professores dispostos a dar assistência necessária para esses alunos, né? A turma dessa criança é uma professora que não está aberta a formações, a buscar por conta própria o conhecimento para adaptar os materiais para esse aluno. E também receberá um aluno na mesma turma, um aluno com síndrome de Down e autismo. Então, na mesma turma terão 3 especificidades diferentes. E até o meu projeto de intervenção, né, a gente vai concluir ele após o estágio, né, vai ser uma formação que eu vou contribuir da forma como eu posso, do meu conhecimento da minha área de trabalho, para os estagiários,
né? A gente notou também que os estagiários têm muito receio de como vai ser receber essas pessoas com deficiência, e a gente vai fazer uma formação, eu e ela em conjunto, para os estagiários e os professores interessados. Mas aí que entra, né, os professores interessados, porque a gente não tem como colocar, ela relatou que não tem como colocar uma obrigatoriedade da participação dos professores, e ela relatou dos planos dela para trabalhar com eles, né, fazer formações, capacitações, e a primeira seria essa formação comigo, para tentar contribuir de alguma forma na escola. Mas é isso, a conclusão, né, do meu trabalho, como falei, a gente vai ter considerações finais, mas não vai ter uma conclusão propriamente dita, devido a esse trabalho só ser concluído finalmente. E a minha expectativa é que realmente eu consiga contribuir para a escola, né, do pouco que eu sei, juntamente com a professora, para que pelo menos os profissionais estejam um pouco mais preparados para receber esses alunos, né. É uma escola que já tem alguns alunos com necessidades especiais, e um detalhe importante, como a gestora pedagógica, ela é da sala de recursos multifuncionais, ela não vai poder mais atender na sala de recursos multifuncionais. Então, não somente os alunos da escola, como os alunos dos arredores, que são atendidos por ela, não terão mais essa assistência. E isso já foi relatado em torno de 3 a 4 meses para a secretaria, e eles não tiveram nenhuma resposta sobre se tem um profissional que poderá assumir, um prazo, nada. Então, essas crianças elas vão ficar, né, desassistidas por esse período, até eles assumirem, encontrarem alguém para assumir essa vaga. Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida depois. Certo, Larissa. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Foi ótimo, bem clara na sua fala mesmo, né? Gostei da sua experiência também aí de contribuição, inclusive, com a instituição escolar. E aí depois a gente volta, né? A gente apresenta mais um e a gente volta para comentar um pouco, fazer pergunta para a Larissa. Ok? Muito obrigada. Eu que agradeço, Larissa. E aí, dando prosseguimento aqui para mais uma apresentação, para depois a gente discutir as 3 primeiras, tem um trabalho aqui que chama Linguagem e Mídias no Contexto Escolar, de Wendel e André. O André eu vi que está aí. Isso, eu estou aqui também, o Wendel. Sim, o Wendel também, verdade. Fiquem à vontade, gente. Certo, vou só projetar. Obrigado. Está dando para me ouvir bem? Sim, André. Bem, está aparecendo já para vocês? Tá, André, já está aparecendo aqui. Pronto. Podemos começar? Sim. Bom, muito bem. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. O nosso projeto é intitulado Mostra Audiovisual, o texto através das mídias, e vamos aqui situar vocês um pouco de onde foi que estagiamos, como se deu a ideia desse projeto, os desafios que foram apresentados no primeiro momento. Bom, essa aqui é a escola, o Centro Estadual de Educação Profissional Professor João Faustino Ferreira Neto, está localizado aqui no bairro do Pitimbu, zona sul da cidade de Natal. E aqui falar um pouco sobre como foram esses momentos na escola, né? O nosso estágio, ele não foi presencial, tivemos que estagiar de forma remota, e esse acabou sendo o nosso primeiro grande desafio. Quer falar um pouco, Wendel? Sim, como a escola estava nesse processo de retorno das aulas, né, então a gente teve que encontrar uma maneira, né, de participar desse estágio de forma remota, considerando esse contexto de retorno das aulas. E a maioria das informações que a gente teve de reunião pedagógica, conseguimos participar de reuniões pedagógicas quando elas se deram online, por causa de um caso de Covid na escola, que paralisou as atividades por alguns dias. Então,
os professores tiveram que se reunir online para discutir, né, qual seria a possibilidade de voltar para o remoto por causa desse caso, mas aí ficaram um período de observação e depois retornaram para as aulas presenciais quando viram que foi apenas um caso isolado. E todas essas fotos, né, que a André está passando, são de fotos que foram disponibilizadas pela professora. Apesar da gente não estar lá, né, não poder estar por uma decisão do próprio conselho, né, por ser uma regra do nosso estágio, a professora sempre mantinha esse contato, sempre mandava as informações, as pautas das reuniões, e essas fotografias foram enviadas por ela. E as informações que a gente tem, né, a maior parte delas são informações desse contexto de conversa entre nós e a professora. Mas, durante o estágio, algumas atividades foram delegadas e nós acompanhamos algumas reuniões, no caso, online, quando houve essa paralisação por causa desse caso. Então, nesse sentido, ocorreram essas reuniões pedagógicas. Teve também um evento referente a uma reunião com os pais para discutir justamente esse retorno presencial das aulas, né? A escola também, nesse meio tempo, teve eventos, entre eles esse evento cultural aqui. E essa daqui são as nossas professoras, no caso aqui são 3 professoras da área de linguagens da escola, sendo que quem nos acompanhou é a terceira da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita foi a professora Lúbia, que nos acompanhou durante o nosso estágio, nos orientando. Isso, professora de língua portuguesa, literatura, e esse evento é organizado por essas professoras de linguagens, da professora de espanhol, e as professoras de língua portuguesa, que inclui a nossa supervisora. Muito bem. Infelizmente, Então, a gente não pôde estar no evento, né? Até por um impedimento, a gente não pôde estar. Mas, como a gente trouxe as fotografias, tudo foi passado para nós de uma forma muito solícita pela professora, que nos ajudou bastante nesse processo de estagiar nesse contexto meio conturbado, né? De estar em casa enquanto a escola estava com as suas atividades já presenciais. Justamente, então tínhamos esse desafio de não podermos estar presencialmente na escola e também o tempo que tínhamos para desenvolver um projeto, né, que pudesse ser aplicado, acabou também sendo um tempo muito curto. E por não estarmos acompanhando presencialmente as aulas, podendo fazer esse acompanhamento de forma mais próxima, isso também acabou sendo a gente acabou tendo também uma certa dificuldade de pensar como é que poderíamos, de repente, apresentar algo funcional, algo interessante para esses alunos, que pegasse justamente essa área da linguagem, da filosofia, da produção audiovisual e do texto. Então, E nós foi aí que a pensamos... gente pensou, né, nessa proposta de trabalhar com as mídias, com os gêneros midiáticos, já que é uma realidade no ensino remoto, né? A gente ainda está nesse processo de sala de aula através das mídias, né? A gente viu aí a ascensão dos podcasts, dos vídeos, né, das videoaulas, e aí a gente pensou em fazer um projeto pensando nessa realidade que a gente está vivendo, de usar os gêneros midiáticos, associando esses gêneros midiáticos aos gêneros textuais, que foram aulas que a gente precisou preparar para a professora Lúbia no cumprimento das atividades que foram propostas para a gente durante o estágio. Então, em um primeiro momento, a gente se reuniu com a professora através de videoconferência, discutimos as nossas ideias, ela aprovou, conversamos com os alunos e fizemos a proposta, lançamos a proposta de fazer essa atividade, que seria uma amostra audiovisual, em que os alunos teriam total liberdade para produzir materiais audiovisuais, eles poderiam, de repente, produzir podcast, vídeos, clipe musical, música. Ou mesmo apresentar essas músicas na nossa reunião, né, online. Isso, de forma que eles fizessem uma conexão com algum texto que eles tinham trabalhado ao longo do ano, ou poderiam também trazer um texto mais autoral. Demos essa liberdade a eles. Então, aqui, o projeto em si, eles poderiam, como eu disse, né, produzir música, podcast, mini documentário, meme, vídeo publicitário, curta-metragem, e também outros vídeos que fossem publicados em redes sociais.
Então, os materiais criados, isso também foi acordado junto à professora, eles serviriam também, contariam a participação desses alunos e ajudaria também a compor a nota final deles, né? E entre os objetivos pedagógicos, nós estabelecemos os seguintes. Entre eles, seria evidenciar os talentos, né, desses alunos, talentos artísticos, promovendo o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos por meio de suas produções alternativas. Demonstrar as percepções dos estudantes acerca da realidade, por meio do diálogo entre texto e mídia. E também relacionar arte, linguagem e filosofia. Colocamos também efetivar conteúdos das aulas referentes aos gêneros textuais. A professora ela vinha trabalhando esses gêneros, inclusive o momento em que acompanhamos a professora, ela vinha justamente fazendo revisões desses gêneros textuais que seriam cobrados nos exames do Enem, por exemplo, e também suas tipologias. Inclusive, esse projeto ele foi aplicado apenas nas terceiras séries. A gente acompanhou Isso. aulas de primeira, segunda e terceira série do ensino médio, que eram as turmas que a professora dava aula, mas a gente optou, né, por trabalhar com três terceiras séries, já porque eles estavam se despedindo da escola, e seria uma oportunidade deles usarem todo o aprendizado deles durante o ano em relação aos textos. Perfeito. Também trazer reflexões, né, no geral, sobre o que foi a pandemia e o momento do distanciamento que foi ocasionado por ela. E também conscientizar os alunos sobre a apropriação dessas tecnologias pós-modernas para os fins de educação, né? Já que estamos falando de um tempo em que hoje estão tão presentes nas nossas vidas essas mídias, né? Então, os sujeitos, como o Wendel já falou, foram os alunos das terceiras séries do ensino médio, né, dos últimos anos, esses jovens entre os 16 e 18 anos, em etapa final de vínculo com a escola. Então, a amostra, né, ela ocorreu por meio de uma videoconferência do Google Meet, o link ele havia sido previamente repassado no grupo da turma, pelo WhatsApp, e também, durante o tempo de elaboração, nós disponibilizamos os nossos contatos para que os alunos que tivessem alguma dúvida sobre a elaboração desses trabalhos pudessem entrar em contato conosco. A mediação do evento foi realizada pela professora Lúbia, e os alunos eles tinham um tempo aproximado de 10 minutos para poder apresentar seus materiais, falar um pouco sobre essas produções. Muito bem. Aqui está o cronograma, né? Eu estou vendo que o tempo já está um pouco apertado, mas basicamente aconteceu da seguinte forma. Houve a apresentação da proposta em reunião com a professora, que foi no dia 26 de novembro. 27 e 28, o desenvolvimento das etapas e detalhes do projeto pelos estagiários. A apresentação da proposta do projeto aos alunos ocorreu no dia 1º de dezembro. A semana de orientação dos trabalhos foi de 6 a 10 de dezembro. E, para finalizar, separamos aqui para vocês uma das produções que foi apresentada aqui durante o projeto. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Esse trabalho foi apresentado pela dupla, pelo João Gabriel e também pela aluna Beatriz. Amigos naturais do amor. E vocês estão conseguindo ouvir? Sim, André, tá. Sim. Tá dando para ouvir. Colocou-se em palavras para não ter risco de desaparecer, porque o tempo e a distância são inimigos naturais do amor, e eles lutam para que você desapareça da minha mente, dos meus pensamentos, mesmo não querendo isso. Para reforçar aquilo que a minha mente tanto quer lembrar,
Coloco em palavras porque não quero que seu fim seja transformado em cinzas lançadas ao mar. Quero que você vire poesia e viaje com a força dos ventos e das palavras na mente de todos que lerem teu nome, para que algum dia alguém leia sobre você e imagine como teria sido te conhecer em outro plano diferente da imaginação. Para que nem o tempo, a distância, a morte ou qualquer coisa me façam esquecer de você. Para que eu me conforte com suas palavras escritas e sinta seu cafuné, o seu cheiro, transformados em um livro de memórias de um amor distante, mas mesmo assim mais próximo de mim. Te ponho em palavras porque é assim que quero lembrar de você, com poder de cativar milhares, com simples linhas escritas, versos, estrofes ou qualquer coisa, porque mesmo não em vida, quero que você exista, e sei que as palavras conseguem fazer isso. Ressuscitar mortos, mesmo que seja até certo ponto. Bom, é isso. Desculpe aí, gente, por ter passado um pouco do tempo dos 10 minutos. Imagina. Essa foi a nossa experiência. Obrigado, gente, pela atenção. Muito obrigado, André e Wendel. Muito bom, adorei a apresentação de vocês, o trabalho de vocês. Bom, gente, aí agora a gente abre, aí temos aí uns 15 minutinhos, né, sem muita rigidez aí, podemos até passar, para comentar um pouco esses trabalhos que foram apresentados aí, né, do André e do Wendel, da Larissa e da Ellen. Eu abro a palavra aí, gente, fiquem à vontade. Lembrando que é uma roda de conversa. Então, vamos conversar. Quero comentar com a Larissa que, assim, eu morei no bairro da escola que ela estagiou durante muito tempo, e realmente é uma escola bastante conhecida por esse empenho mesmo da equipe de ser diferenciada e tudo. E achei interessante o projeto dela, está voltado, né, para essa questão da... Estava falando aqui, não sei se você estava, né? Eu acho que sim. Sem problema. Não, estava falando aqui que eu conheço a escola, né, e realmente do bairro lá do Gramoré é uma das melhores escolas em relação à sua equipe, né? Eu nunca estudei lá, mas muita gente, conheço muitas pessoas que estudaram lá, e é sempre uma escola vista como uma escola de referência entre as escolas ali do bairro. Eu achei muito interessante o projeto voltado para essa questão da integração mesmo, de pessoas especiais, né? Já que é algo que a gente discute pouco, né, hoje. Principalmente em bairros assim que a gente sabe que não são bairros dos grandes centros de Natal, né? São escolas que estão mais ali na periferia. Isso faz toda a diferença. Achei muito legal. E a gente tinha pensado em trabalhar também falar sobre, na verdade, né, o acolhimento às famílias, porque eu passei por algumas entrevistas com a gestora, que ela continua fazendo as entrevistas como se fosse a professora de recursos, porque essa entrevista é como uma anamnese, então ela vai pegar todas as informações, desde a gestação, como é a vida dessa criança, a família, e as entrevistas que eu participei com ela são contextos familiares, assim, que realmente me pegou de surpresa, né? E a gente conversou sobre as diferentes realidades que tem lá. Tem famílias que chegam com carrão, poder aquisitivo, né, bem mais elevado, como tem famílias bem mais precárias. E um dos casos lá que me surpreendeu muito foi uma família que o pai tentou matar a mãe e os filhos. E ainda assim, depois de alguns anos, a mãe voltou para esse casamento, retornou com esse marido, e a criança está com uma suspeita de diagnóstico de autismo. E todo momento a gente ficou observando a criança e a gente não diria nunca que a criança tem autismo. O que a gente
orientou a mãe a procurar psicologia, a mãe não cuida da criança, tem as solicitações médicas de fazer vários exames, vários atendimentos, nada acontece. E a gente orientou ela, insistiu, e é uma coisa que a diretora vai querer ter esse cuidado para essa criança ter um acompanhamento psicológico, porque ela passou por um trauma, e a mãe relatou que o outro filho já estava bem desenvolvido, escrevia, lia, super avançado na escola e ele regrediu, praticamente estaca zero. Então, não é porque algo aconteceu que a mente dele não processa mais essas informações, né? É algo realmente psicológico. E a criança interagiu conosco, fez tudo lá, e não, eu conheço inúmeras crianças autistas, adolescentes, eu tenho esse contato próximo. Assim, tá meio estranho. Professora, vamos orientar essa mãe a procurar um atendimento psicológico, uma investigação melhor, porque o contexto não favorece essa criança, né? E a criança não fala, mas falava. Até um ano atrás ela falava. Então, a perca da fala no autismo não acontece depois dos 3 anos. Geralmente acontece antes. Então, a gente foi orientando, mas né, a gente acabou focando no trabalho com relação às dificuldades mesmo, né? E fugindo um pouquinho do acolhimento. Mas esse acolhimento também seria muito importante, né? Que as famílias elas tivessem um acolhimento, um preparo maior para assumir a responsabilidade que é cuidar de um filho com necessidades especiais. Você teve notícia se ela foi atrás de atendimento psicológico? Não teve? Não, ela está iniciando, matriculou esse ano a criança na escola. Muito, muito interessante sua vivência, hein, Larissa? Pouquíssimo tempo, né, de estágio, eu ia até comentar isso, tipo, 2 semanas, né, eu fui bastante express, né, que nem um aluno falou. Foi. Mas olha o tanto de coisa que você trouxe, né? Acho que sim. Imagina se fosse um semestre inteiro, assim, né? Não, eu queria ficar lá. E aí eu queria perguntar para você, que eu fiquei, até confirmar, né? Se eu entendi certo, que você vai continuar fazendo ações lá nessa escola, pelo que eu entendi? Isso, eu combinei com a gestão de fazer essa formação. E me dispus que sempre que necessário, a gente né, está aberto para trabalhar com eles. Porque no meu trabalho, nós trabalhamos também com as escolas das crianças, né? Com os atendimentos terapêuticos dentro do contexto escolar. Nessa escola, eu conheço a escola porque a gente já teve um paciente de lá, que tinha um atendimento terapêutico na escola. Então, para mim, facilitou também essa comunicação com a escola, porque eu já conhecia. E é isso, eu esqueci até a sua pergunta. Não, era isso mesmo. Aí é isso que eu ia falar, mesmo que foi pouquinho, né, ali, você vai continuar, já tem uma certa parceria. Sim, a gente vai continuar com a formação. E para a gente é muito bom ter esse contato com a escola, não é uma escola que se abre para outras empresas, outras equipes. Então, sim, é isso que eu ia dizer, fica um certo legado, né, da sua participação por lá, acho que isso é bacana. Eu espero que vá para frente, né? Eu disse a eles que eu vou pessoalmente entregar o projeto de intervenção a eles, que é para me ligar e marcar a data. Então, eu espero que vá para frente. Exatamente. Mas vai dar certo. Vai. Muito bom, Larissa. Parabéns pela sua Obrigada. muito ativa, né? Muito. O que mais, gente? Podem comentar pelo chat também, se quiserem. Tá? Se não quiser abrir o microfone para falar, eu leio aqui, se vocês escreverem. Do trabalho da Ellen, que eu também achei muito legal, o estágio dela, o lúdico no ensino de matemática, né? E aí eu percebi que não foi só matemática, né? Foi muito mais do que matemática. Nos anos iniciais. Achei isso muito interessante. Foi também um estágio que teve essa limitação do tempo também, né? Mas eu queria falar isso também, mesmo que tenha sido pouco tempo, né? Assim, pegou o finalzinho do ano passado, começo desse ano. Olha o tanto de coisa que você fez, né, Ellen? Achei tão, assim, densa, né? Você fez a parte dos jogos matemáticos, que não é trivial, né? E a gente sabe da importância desse tipo de atividade. Dos contos, né? Você comenta da contação e da produção, que acabou não sendo tão avançada, mas que já é sofisticado, né? E a questão das receitas, né? Então, assim, foi bastante coisa, eu achei, né? E
E uma coisa que eu achei legal do seu trabalho, que você falou que não conseguiu fazer, mas tinha em mente de fazer, e seria tão legal se desse certo. E eu achei isso tão sofisticado também para você, né, que pensou na atividade, que pensou em analisar o que foi acontecido, que foi a questão de entrevistar os alunos, né, as crianças, para elaborar um gráfico ali dos gostos, né, do que eles gostavam mais, do gênero, tal, tal, tal. Achei isso bem bacana, seria legal se tivesse dado para fazer. E achei legal da própria ideia de fazer isso também, né? Assim, foi além tem muito aquela coisa, né, de dar voz ao estudante, né, de perceber os gostos, os desejos, as vontades, e, e certamente eu acho que só não deu para fazer por questão de tempo também. Então, parabéns, é o que mais que eu queria para dizer, assim, não tem uma pergunta específica para o trabalho da Ellen, dá parabéns, tá? Quer comentar alguma coisa, Ellen? Eu queria comentar que o pouco tempo foi mesmo devido a coisas que não estão nas nossas mãos, né? A gente está numa pandemia, eu tive suspeita de Covid, eu tive Covid confirmado, a gente teve greve e ainda teve o recesso, então foram muitas coisas que fizeram que o período apertasse. Sim, Mas realmente a gente fez bastante coisa. E foi bem gratificante, sim. As crianças abraçaram as ideias que eu levei, as propostas de atividades que eu levei e gostaram. Eles sim. participaram, eles abraçaram a ideia, isso foi bem legal. Sim, eu concordo com você, né? Essa coisa do tempo foi força maior, né? Você vê o tanto de vicissitudes aí que teve ao longo do caminho que não possibilitou que fosse de maneira diferente, né? Mas o que eu queria destacar é que mesmo assim, né? Como é potente, né? O estágio, né? Isso eu penso muito e converso muito. Como ele tem um potencial mesmo, como o estágio em si ele é potente para ser transformador em alguns aspectos, tanto para você que é um educador em formação, né? Que tem a chance de experienciar e colocar em prática, né? Acho que foi você mesmo que colocou no finalzinho como uma das conclusões a chance de fazer essa articulação teoria-prática, né? Imagino que você juntou aqui conhecimentos de diversas disciplinas que você fez, diversas vivências que você já teve, né? Em escolas, como você mesmo colocou, para desenvolver esse trabalho. Então, assim, é muito potente para você, enquanto educadora, quanto para a escola também, né? E ter chance de proporcionar também esse tipo de atividade para os estudantes lá, como você comentou, que abraçaram muito bem. Então, assim, eu faço questão de colocar que a potência do estágio, né, para a gente sempre valorizar esse momento da formação nossa. Parabéns também, Hélio, achei muito legal. E os meninos, né, André e Wendel, achei legal, outro contexto, né, saiu aí do curso de pedagogia, né, foi para o ensino médio, para a área de linguagens. Uma outra característica marcante, né, desses estágios ao longo da pandemia, que foi o estágio ser remoto, né, a gente percebe e vivenciou uma série de limitações no estágio remoto, mas olhando assim pelo que vocês expuseram, né, eu acho que assim foi um sucesso, né, no sentido de que vocês conseguiram fazer uma produção bastante interessante, com protagonismo dos estudantes, assim, vocês não prepararam algo, né, fizeram algo lá e foram lá expor, assim, foi uma mostra, mas uma mostra feita pelos próprios estudantes, achei isso bem bacana. É legal vocês trazerem uma das produções, eu ia pedir, se você nos apresentasse, eu ia falar, seria legal se vocês trouxessem alguma produção, então, legal você ter... E eu queria fazer uma pergunta, vocês falaram que se dispuseram, né, ali, vocês ficaram dispostos a atender os estudantes em qualquer dúvida, qualquer ajuda, enfim. E aí eu queria saber se teve procura dos estudantes, né? Imagino que tenha sido por grupo de WhatsApp. Se teve alunos que foram atrás de vocês para buscar orientações, né? Alguma coisa assim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Assim, a adesão dessas reuniões, elas foram. A gente até entende que não foi tanta. Eu acho que um ou dois alunos, não sei se André recebeu, eu recebi
inclusive desse aluno que fez esse vídeo. Ele perguntou se podia ser um poema próprio, não é um poema, é um poema de uma amiga, eu acho que é dele, se eu não me engano. No final tem até os créditos. Perguntou se podia ser uma produção própria, né, um textual dele, que não fosse estudada, porque a proposta era essa. E aí eu acho que foi a única orientação que chegou a mim, né, nesse processo. Mas o tempo todo a professora deixava claro que, assim, eles estavam nesse processo de pós-ENEM. Eles tinham acabado de fazer a prova do ENEM, eles estavam se despedindo da escola. Então, existia ali no prazo curto que a gente tinha para realizar esse estágio e essa intervenção, existia essa dificuldade de chamar a atenção dos alunos para isso, já que eles estavam atentos a outras coisas que eles consideravam mais importantes, e obviamente, né, a gente também não iria discutir, porque eles estavam nesse processo de ENEM, de estudo, de simulados. Inclusive a gente participou de atividades para selecionar questões para os simulados deles. Então estava muito mais voltado para isso. E como eles estavam saindo da escola, e foi praticamente no último dia ali antes das férias, eles estavam ali agitados, né? Agitados e procurando fugir, né? Do ano que já tinha sido muito difícil para eles. Então, a gente entende que a pouca adesão a essas orientações se deve a isso, né? E, assim, em relação à apresentação do projeto, a gente esperava que mais alunos participassem, mas com suas produções. Mas, apesar de não ter tantas produções, né, de a gente não chegar a nós tantas produções assim de audiovisual, a reunião serviu para essa roda de conversa, como a gente está fazendo aqui. E eles começaram a mostrar coisas que eles faziam, né, desenhos que eles faziam, textos, alguns leram textos que escreviam, que fez com que a professora ficasse bastante satisfeita com a manhã da mostra que a gente propôs, porque não apareceram só essas produções, né? Apareceram também esses talentos, né? Essa coisa que eles tinham para servir a escola de alguma forma. Então foi uma surpresa até para a professora de descobrir que ali, entre os alunos dela, na escola que ela trabalhava, tinha boa parte ali de alunos que poderiam servir muito mais nessa área cultural da escola. E como o Wendel pontuou, né, tivemos a dificuldade do tempo curto para poder executar as ideias do projeto. Então, meio que para incentivar a participação dos alunos, a gente também conseguiu convencer a professora que as apresentações pudessem ajudar a compor a nota final, dando a eles uma pontuação extra. E basicamente foi isso. As dificuldades impostas pelo distanciamento, da gente não poder ir diretamente à escola, falar diretamente com os alunos, acabou dificultando bastante para que houvesse uma participação maior deles. Certo, eu imaginava, assim, quando eu fiz essa pergunta, eu imaginei mesmo, e como você disse, pelas questões contextuais mesmo, né, terceiro ano, finalzinho, né, vésperas de terminar, né, questões de Enem também, e aí eu imaginei que eu fiquei, quando vocês comentaram, né, de como que ia ser, eu fiquei pensando, nossa, será que teve toda essa participação, né, por conta dessa questão contextual? Mas, pelo que vocês comentaram, foi proveitoso, né, foi um fechamento até para esses estudantes aí. E assim, parabéns também eu achei legal o trabalho, eu gostei. Teve só uma coisa que a gente acabou esquecendo também de comentar, que talvez tenha atrapalhado, é que a mostra ocorreu num sábado letivo. Isso também foi algo que acabou afastando os alunos da participação deles. Eles problematizaram muito da mostra ocorrer durante o sábado. Imagino. Mas é isso. E aí outra coisa que eu queria falar que eu tinha esquecido é que mesmo vocês não tendo ido, né, vocês conseguiram fazer aqui uma apresentação que deu a sensação de que, mesmo não estando presente, parecia que vocês estavam lá. Claro, as fotos ajudaram, né? Mas assim, deu para sentir que vocês estavam presentes ali no estágio, mesmo remotamente. Então é isso. Valeu, Wendel, André, obrigado aí
por apresentar para a gente. Mais uma vez, parabéns pelo estágio de vocês. Obrigado. Alguém queria comentar mais, fazer pergunta, gente? Temos tempinho aí. Se ninguém mais quer comentar, a gente dá prosseguimento aqui, né? A gente tem agora... Bom, vou falar de novo aqui, né? O trabalho Enxergando Verde, eu não sei se chegou alguém desse trabalho, né? Francis Lane, Ícaro, Pedro, Maria Clara e Vitória. Eu acho que ninguém desse grupo entrou. E aí a gente passa para o grupo seguinte, que seria a Bruna. Bruna Seabra. Pronto, estou aqui. Deixa eu ver se deu certo. Vixe, tá travando, né? Ou não? Não, deu certo agora. Tá certinho. Bem, eu sou Bruna Seabra, sou graduanda em Pedagogia, estou no finalzinho do curso. E, em paralelo, eu curso Produção Cultural. E o último estágio que tinha ficado faltando para mim foi o de contextos não escolares. E aí tive esse empecilho tempo/pandemia, enfim. E aí eu tinha intuito de fazer na Fundação José Augusto, e aí acabou não rolando por alguns motivos. E aí fui fazer no Museu Câmara Cascudo, que já tem um diálogo, né, por ser um órgão complementar da UFRN. Então, ele já tem esse diálogo, assim, entre acadêmicos e experiência no museu e tudo mais. E lá tem uma pedagoga. Sim, o museu é um órgão complementar da UFRN, ele surgiu em 1960, é muito antigo, mas ele surgiu inicialmente como Instituto de Antropologia. E o acervo ele foi sendo construído aos poucos, né? Óbvio, mas o resultado de pesquisas, principalmente na parte de paleontologia, genética, geologia, botânica, zoologia, antropologia, etnografia, arqueologia e linguística. E em 1973 foi que ele passou a ser realmente um museu, né? E foi com a construção do Campo Central, e aí ele se tornou um museu. Antes já era aberta a visitação para o público, né? A visitação externa, mas ele foi formalizado enquanto museu e mudou os moldes de exposição em 1973. Então, é um museu muito antigo, é referência médio nacional, assim, mas estadual, sim. E aí ele tem um acervo muito grande, assim, de produções próprias, algumas doações, outras compras. E aí, como ele está fechado para visitação agora, né, por conta da pandemia, então meu estágio foi a maior parte remota, mas a gente teve foi híbrido, né? Que a gente teve alguns encontros no museu, inclusive para eu conhecer todas as exposições que eu não conhecia todas, e com a mediação da pedagoga, que é Cristiana Medeiros. Ela está lá no museu, se eu não me engano, só há 3 anos. Antes disso, não tinha pedagogo no museu, não tinha ninguém responsável pela parte educativa e pedagógica, educacional. O que tinha era um desvio de função, na verdade, que era uma funcionária ASG que estudava pedagogia, e aí ela aplicava alguns projetos educacionais, mas assim, informalmente, e nada tão... Enfim, né, por não ser o cargo dela e tal, e imagino eu que questões de salário e outras demandas, né, porque ela não podia só ficar responsável pela parte educativa, então ela não podia se dedicar a isso. Então, o museu meio que teve que passar por uma adaptação, pensando na parte educacional. E uma coisa que os materiais, né, sobre educação museal, todos falam e tal, é que a primeira
o primeiro intuito do museu é educar e é comunicar, né? E aí, na minha visita, já passando agora para a atualidade, na minha visita no museu, eu percebi dessa não comunicação, na verdade. É uma coisa bem expositiva. E se não tivesse a mediação da pedagoga, não faria muito sentido para mim as exposições, né? Tanto as permanentes quanto as temporárias. Não sei, tá travado ou não? Porque o Wilson travou para mim. Eu tô ouvindo perfeitamente aqui, não travou não, mas eu percebi que eu travei aqui. Foi só a imagem, então. E aí eu senti falta um pouco de experiências sensoriais, sabe? No museu, assim. Uma coisa que a pedagoga ela trouxe foi que mesmo antes da pandemia, né? Ela pegou um ano, talvez, antes da pandemia, de funcionamento normal do museu. Mas ela disse que o museu recebe muito menos visitas do que o esperado. E aí eu fiquei tentando pensar, assim, né? No porquê disso. E aí não é uma cultura incentivada, né, no estado, sei lá, talvez no Brasil até, essa cultura de ir ao museu, de ir em outros espaços, mesmo não pensando na parte educativa, mas de lazer, assim, ter o museu como uma coisa de lazer ou de, enfim, educação, nenhuma dessas outras vertentes é pensada assim no museu. E aí o museu é localizado no Tirol, o que eu acho que é um pouco problemático também, que é um bairro elitizado, né? E aí não é qualquer público que se sente à vontade e nem que tem acesso logístico mesmo, né? De chegar até lá. Não são muitos ônibus que passam lá na porta, na Hermes da Fonseca. E enfim, não acho que seja uma coisa atrativa, né? A pessoa passa lá na porta e fala, não vou entrar aqui para ver o que tem. É um pouco intimidador para alguns sujeitos. E aí, o que mais acontece são escolas que marcam visitas, assim, meio que como uma aula externa, mas sem nenhuma ligação, né? Com os aprendizados da escola, com os processos de aprendizagem se dialogando. E aí, fiquei pensando assim, para mim foi um pouco cansativo. Foi uma metade de uma tarde, talvez, a visitação, que a gente passou em todas as exposições, mas foi cansativo, porque era um estímulo visual e auditivo, não é só, assim, só é muita coisa já, mas foi cansativo, sempre ficar olhando, lendo e escutando, olhando, lendo e escutando. E aí eu fiquei imaginando para crianças, né, que enfim, desde a educação infantil ao ensino fundamental, a educação básica. E sentir falta dessa experiência sensorial. E aí entramos em outra questão, que na minha cabeça eu comecei a pensar em propor várias outras coisas, assim, ao museu, tentando ser mais atual, talvez, tentando ser mais atrativo para a juventude, para as crianças. Mas aí descobri que o orçamento anual do museu é de 250 mil para todos os gastos. Então, para terceirizado, para conta de luz, água e exposições, curadoria, tudo é 250 mil. O que dá em média 20 mil, eu acho, né, por mês. E não dá, assim, dá para manter o quadro de funcionários, ainda meio desfalcado, e aí a universidade ela entra com os bolsistas, que também eu acho que, assim, não é muito motivador você ser mediador no museu e tal, estar lá de terça a domingo, que era o que abria, por uma bolsa de R$ 400. Eu acho assim, não tem muito incentivo, sabe? Não, são pessoas em formação, mas
que talvez não tenham esse tempo de, sei lá, se dedicar à educação museal e tal. É uma coisa que eu da pedagogia, né, que a gente vê educação durante tantos anos, senti um déficit na formação, quem dirá na licenciatura, que a gente já sabe que é mais defasado, né, nas outras licenciaturas. Enfim, e aí fiquei pensando, assim, na problemática do museu e em algumas outras, né? O acervo é legal, tem um acervo muito grande, mas as exposições permanentes, por exemplo, tem uma que chama Canguatu, que no site, no Instagram, tem muita informação. Inclusive, tem um acervo digital, que tem grande parte já digitalizada e tal. Bem massa, que dá para conferir muitas coisas. E aí, a exposição Acanguatu é uma exposição dos povos originários, mas muito defasada, assim, ainda trazendo uma coisa como lendária, talvez, como não atual, como se não existisse mais, e sempre falando de outras localidades. Então, assim, tem um acervo indígena de povos originários e tal, do Rio Grande do Norte lá, mas nessa exposição não tem. Não tem. Tem uma peça de... Não sei se... Ai, nem sei agora. Não sei se é de Baía da Traição, mas eu acho que é. Mas tem da Argentina, tem do Chile, tem não sei o quê, mas do Brasil tem, acho que do Mato Grosso e só, e do Rio Grande do Norte nada, assim. Então, eu acho que eu fiquei pensando se eles seguem a linha Câmara Cascudo, né, também, de talvez um apagamento da história e da memória, assim, sempre exaltando a cultura externa e não a local. E aí fiquei pensando em o que eu poderia propor, mas tentando pensar também em tudo, né? No orçamento, no modelo remoto que a gente está ainda passando. E aí, tudo que eu ia pensar em propor, eu via um valor alto, assim. Eu pensei numa exposição de mulheres incríveis do Rio Grande do Norte, assim, de produções que tem um acervo muito grande, chegou, não tão atualmente, mas chegou agora um acervo de Luzia Dantas, que foi escultora, né? Porque ela é viva ainda. Que é super referência no estado e mundialmente, e não tem muito material, assim, sobre ela. E outras mulheres também, né? Bonequeiras, calungueiras, enfim, de vários campos, e de fazer uma exposição, assim, exaltando essas figuras femininas. Mas aí a Cristiana, que é a pedagoga, ela falou, Bruna, isso é um trabalho de curadoria muito grande. E ou você peita fazer isso sem verba, e aí você assume mesmo, ou não é muito possível, porque a gente não tem esse valor, hoje, pelo menos. E aí eu já não posso me dar o luxo de trabalhar de graça. Então, eu falei, não, realmente não fica uma coisa viável, e pelo tempo também de estágio, e que é curto, enfim. E aí fiquei pensando nas coisas que já tem lá, né? Assim, que seria alguma coisa simples, mas que deixaria minimamente mais atrativo para as visitações em escola, e que daria para ser adaptado ao modo virtual. E aí tem um acervo também muito grande de José Costa Leite, ele morreu ano passado, ele foi um cordelista, e trabalhava com estilogravura, é referência também nacional e tal, e tem mais de 700 matrizes lá no museu, eu acho. E aí eles estão já organizando essa exposição de José Costa Leite. E aí eu pensei, né, em fazer um material, uma cartilha, talvez, com desenhos e como se fosse uma revistinha mesmo de estilogravura com os cordéis. Ele tem também os zines, né, os cordéis já impressos, que daria para fazer uma réplicazinha, ou então fazer uma apanhadinha, um pouquinho de um pouquinho de outro. E no final, dos educandos, né, dos visitantes que
que passarem por essa exposição experimentarem fazer aquela velha e manjada, tá? Para o povo da pedagogia, acho que já é manjada, mas aquela experimentação de estilogravura que a gente faz com bandeja de isopor e palito e tinta preta, assim. Óbvio que não é uma coisa, não é a técnica original, né, da estilogravura, mas é uma experiência válida, que eu acho que dá para fazer, inclusive, uma releitura da obra, por exemplo, de José Costa Leite. E aí, a partir escolher a dificuldade, entre aspas, né, da obra a ser feita a releitura a partir da idade, né, da faixa etária. Então, seria uma coisa viável para a educação infantil, por exemplo, e seria viável para a gente, universitário, que está ali visitando essa exposição. Então, achei que era uma coisa assim que eu conseguiria, de fato, fazer e deixar lá isso como uma marca. Desculpa, já passei muito do tempo, né, Wilson? Sim, só vai concluindo, só para não... Tá. A gente vai voltar também. Propor isso, e aí vou produzir esse vídeo para eles postarem, já que eles estão tendo uma movimentação muito grande no Instagram e fazendo várias programações online, de fazer esse vídeo para colocar também no Instagram, sabe? Então fica uma coisa que é viável presencial e é viável remoto. Enfim, eu acho que é a contribuição pelo tempo e pelo... Eu acho que é a contribuição que eu vou conseguir dar mais efetiva, assim, sabe? Com um plano... Enfim, é isso. Certo, eu vou voltar. Depois eu vou fazer umas perguntas sobre o seu estágio também, tá? Beleza? Valeu, Bruna. Obrigado. Como eu disse, daqui a pouco a gente volta, porque eu quero fazer algumas... Fiquei curioso por algumas questões aí do seu estágio. Dando prosseguimento, gente, a gente tem agora tecnologia como ferramenta para facilitar o planejamento. Lisandra e Ariane. Estamos aqui. Fique à Lisandra? vontade. Pode começar. Tá aqui. Deixa eu apresentar. Bom dia, nós somos discentes do curso de Pedagogia, meu nome é Lisandra Silvestre, e antes de apresentar o trabalho junto com a Ariane, nós gostaríamos de fazer uma correção sobre o tema. Inicialmente, o nosso tema seria tecnologia como ferramenta para facilitar o planejamento, mas depois de nos reunirmos com a professora Marisa Sampaio, que nos orientou, nós acabamos optando pelo tema de a coordenação como espaço de acolhimento para os alunos. E agora eu vou falar um pouco sobre o estágio, né? Durante a graduação em pedagogia, nós somos levados a adentrar de forma mais íntima na educação infantil e no ensino fundamental nos anos iniciais. E através da disciplina de estágio em gestão e coordenação, nós fomos capazes de conhecer, na prática, o trabalho do pedagogo no ensino médio. O estágio ele ocorreu de forma presencial e teve duração de 3 semanas. Foi no Centro de Educação Profissional Senador José Pinto Freire, CENEP. Ele possui um ensino técnico profissionalizante e oferta os cursos de administração e informática. Se localiza no bairro de Petrópolis, em Natal, e atualmente atende cerca de 661 alunos que estão distribuídos entre os turnos matutino e vespertino. E ao acompanhar o trabalho da coordenação, nós percebemos a afinidade e o contato que eles têm com os alunos. Os profissionais da escola, eles mantinham uma relação de cuidado e atenção com os jovens, e com isso eles se sentiam acolhidos e seguros para confiar suas inquietações para esses profissionais. E diante da realidade vivenciada, consideramos relevante fazer uma reflexão sobre a importância de relacionamentos afetivos entre a coordenação e os alunos do ensino médio. Uma coordenação acolhedora que, junto com os professores, auxiliam os alunos no seu desenvolvimento. Então, né? Por que uma coordenação que acolhe? Né?
assim, diante da procura por parte dos alunos para falarem sobre como eles estavam se sentindo, né, ou por parte de professores que iam relatar alguma situação que eles haviam observado, seja por questão de rendimento ou por questão de comportamento durante as aulas, né, a coordenação, ela percebeu que esses jovens, eles não estavam conseguindo lidar bem com as emoções deles, né, com esses novos desafios que estavam surgindo. Os problemas que eram externos à escola, como problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas de amizade, né? E com os problemas escolares, né? Que com a pandemia acabaram se intensificando, porque, assim, alguns alunos, eles estavam com conteúdo de 2 anos letivos ao mesmo tempo, né? E eles estavam sobrecarregados. Então, tudo isso fez a coordenação perceber que eles necessitavam de um espaço acolhedor, né? Para tentar enfrentar, lidar com essas situações. E foi a partir dessas questões, né, que a coordenação, ela se tornou um espaço de portas abertas, onde, assim, todos da equipe da coordenação, eles estavam dispostos a ouvir, né, a acolher esses jovens. Então, assim, os alunos, eles têm uma coordenação que se preocupa com a saúde mental, né, que sabe que estar bem psicologicamente é fundamental para o desenvolvimento emocional e intelectual, e que muitas vezes os alunos eles não têm um bom rendimento escolar por causa dessas questões. Durante o nosso estágio, né, os dias que nós estávamos lá, nós presenciamos algumas situações. Uma desses casos que a gente presenciou foi de um rapaz, né, que ele acabou tendo uma crise de ansiedade e a coordenação imediatamente acolheu ele, né, deixaram em segundo plano as questões que estavam resolvendo, né, e pararam para ouvir o que ele tinha para falar, né, e após analisar tudo que estava passando, o que ele tinha dito, né, eles perceberam que a melhor opção seria enviar ele para casa. E eles ligaram para familiares, né, mesmo ele sendo já um rapaz, né, já com 18 anos, eles ligaram para familiares para que alguém viesse buscá-lo, né, porque naquela situação eles acharam que seria melhor ele não ir para casa sozinho. Né? Então, assim, diante de questões como essas, a gente vê que a coordenação ela está buscando auxiliar os estudantes o máximo possível, né? E foi pensando, né, em ajudar os alunos, né, em cuidar da saúde mental desses jovens, que rodas de conversas elas foram criadas pela coordenação. Essas rodas, elas estão organizadas em uma sala de aula, né, nos horários livres. Como a escola está faltando alguns professores, então ela está com esses horários disponíveis. Então, são esses momentos que estão sendo utilizados. Essas rodas, elas foram planejadas, né, como uma alternativa para que os jovens eles tenham mais um espaço, para que eles possam compartilhar suas emoções, já que nem sempre a sala da coordenação está disponível para ser utilizada. Então, assim, a coordenação, como ela sabe que é importante, né, que os estudantes eles tenham um espaço para se expressarem, e eles contam com a parceria de um professor, que ele também é formado em psicologia, né, e ele faz essa parceria junto com a escola, né, então, assim, ele vai lá e lida com questões que a coordenação ele não consegue lidar, né, por ele estar mais qualificado, por ter uma formação em psicologia, né, então, as rodas de conversa são mediadas por esse professor de forma voluntária. Ele inicia o momento dessas rodas fazendo um acordo de confidencialidade, ele deixa os alunos eles tranquilos para poderem falarem o que eles sentem, né? A gente conseguiu participar, a gente pôde participar de uma dessas rodas, e vimos como os alunos eles se sentiam realmente à vontade, né, para se expressarem, para expressar suas emoções, suas fragilidades. E a gente via que os outros alunos eles acolhiam sim seus colegas, a gente viu muitos alunos se emocionando com a fala uns dos outros. Então, assim, a gente também se emocionou, a gente viu que aquele momento, aquelas rodas, elas realmente foram bem aceitas, né? Elas são bastante procuradas, sempre que está acontecendo algum momento com alguma turma, e outras turmas, eles veem que estão acontecendo, eles buscam a coordenação, solicitando que a turma deles também tenha, né? Que eles possam ter novamente, porque eles sabem que ali realmente é muito importante. Então, assim, através desses momentos, a gente percebeu, e os alunos, eles compreendem, né? Que a coordenação, ela está preocupada e ela está buscando, de fato, tentar ajudar os alunos nessas questões. Então, essa experiência ela nos possibilitou conhecer o trabalho do pedagogo no ensino médio e permitiu ver o coordenador pedagógico para além da sua relação com os professores. Entendendo que lidar com os anseios de jovens de forma afetiva é uma boa forma de ajudá-lo no seu desenvolvimento escolar.
E com base nas pesquisas que nós fizemos sobre o tema, nós vimos que pouco tem se falado da relação entre coordenação e aluno diretamente. Nós acreditamos que muitas vezes, por pensarmos que os alunos do ensino médio já possuem certa independência, acabamos deixando de lado as questões socioemocionais, e nós podemos ver que eles, em muitos dos casos, são os que mais que precisam de uma maior atenção. Quando a gente conversava sobre o assunto, sobre as nossas outras experiências que a gente teve tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, nós percebemos que as crianças, elas se mostram sempre abertas, elas mostram que sente, e pelo que acompanhamos com a coordenação, muitos desses adolescentes, eles ainda têm dificuldade de se expressar. Então, ter essa sensibilidade de chegar neles e conversar, ou até mesmo o professor, quando nota ainda a coordenação em relatar sua preocupação, nos mostrou como é importante ter esse outro olhar. Então, essas foram as informações que nós consideramos relevantes para apresentar, e agradecemos o tempo e a atenção. Nós é que agradecemos, Lisandra e Ariane. Parabéns aí pela exposição do estágio. Só confirmando, a Márcia Maria está por aí, que seria o último trabalho. Não, né? E voltando novamente para o Enxergando Verde, Francislane, Ícaro, Pedro, Maria Clara e Vitória, também não, né? Bom, então é isso. Então a gente fechou com esses dois trabalhos, a gente agora abre então para conversar com a Lisandra e a Ariane e a Bruna sobre as exposições que foram feitas aqui. Eu abro a palavra aí, quem quiser comentar alguma coisa, as próprias apresentadoras, se quiserem complementar. Podem fazer comentário no chat se quiser também, pergunta. Então eu queria perguntar para a Bruna. Tá por aí, Bruna? Opa! Eita, abre a câmera. Tô. Ana Silva deu parabéns aqui. Então, Bruna, eu queria que você comentasse, até desculpa por ter te interrompido também, foi só para um controle maior aqui, tá? Mas eu queria entender se foi concluído a sua atividade lá da cartilha, né, do material. Não, eu fiquei de mandar para ela até amanhã o projeto, né, a parte escrita e a parte já executada até o final de semana. Certo, porque ainda estamos, né, no período de estágio. O museu ele foi uma alternativa muito interessante para esse nosso contexto, né, de descompasso de calendário. E eu não sei se você começou tardiamente também, Bruna, porque eu sei que teve um pessoal que começou tardiamente. Comecei porque foi uma turma individualizada, né? Porque eu estou para formar agora e aí não estava sendo ofertado, porque eu entrei no currículo novo, uma bagunça. E aí eu fui conversar com a Cristiana já, tipo assim, há um mês atrás, e aí ela teve Covid também. Então foi, tipo assim, um super condensado de 2 semanas pro ano. Sim, entendi. Não, perguntei porque até tem estagiários também fazendo isso no museu, mas desde o ano passado, né? Mas eu soube também que no Pedagogia teve gente que foi tardiamente. Então, você teve, né, essa questão também e ainda está produzindo. Bom, a sua fala sobre o museu, ela foi bastante contundente, você trouxe até bastante críticas, né, ao como o museu funciona, enfim. Eu, apesar de ser da UFRM, sou novo, né, na instituição, cheguei em 2019, não conheço o museu, assim, presencialmente, né, eu fui lá uma vez, mas no parque, e eu não posso dizer muito sobre as exposições do museu. Tenho trabalhado com o museu nos estágios, mas de forma remota, né, então eu não tenho acesso, nunca fui às exposições, eu não posso opinar sobre as questões que você traz, né. Mas eu achei interessante, né, foi uma fala que traz acho que a sua formação aí de produtora cultural também dá uma certa legitimidade para as coisas que você está falando, né? Então, não só isso, né? Mas imagino que tem a ver, o trabalho em museu, ele tem muito a ver também com o seu trabalho, creio eu. E assim, o que eu posso dizer do museu, né? A gente tem desenvolvido estágios, principalmente na área de ciências, né? De ciência da natureza,
E as atividades nesse período de pandemia têm sido por meio das redes sociais, né? Os seus trabalhos sendo expostos nas redes sociais, que é o caminho que eu acho que o seu vai seguir, né? E eu concordo quando você disse que, né, e fico muito triste também quando a gente percebe que o museu ele tem pouca visitação, né? Você falou que foi uma informação que você teve. Eu já tive informações parecidas com essa, né? De que ele ainda é pouco visto pelos moradores, pelos cidadãos de Natal. E, infelizmente, eu me imagino que isso também seja uma coisa cultural, né? E é uma luta aí para a gente sempre fomentar as atividades do museu. Fiquei bastante surpreso também com a informação que você trouxe do recurso, né? Eu já imaginava que fosse escasso, né? Mas isso explica bastante coisa, né? Mas, assim, né? Eu venho de uma vivência, né? No estado de São Paulo, né? Um lugar que tem bastante museu, enfim. E eu vejo, assim, pelo pouco que eu conheço do Museu Câmara Cascuda, eu vejo um museu muito interessante, assim. Não posso falar muita propriedade, mas eu vejo que a gente tem um potencial muito grande para fazer trabalhos muito interessantes naquele museu. Uma coisa que você colocou que me chama a atenção, a falta de interação, né, que você falou que fez uma visitação, imagino que tenha sido uma visitação especial ali, né, não foi num contexto de visitação para o público, né, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, mas é uma coisa para se pensar, né, essa coisa da falta de experiências sensoriais, etc., de interação, né, de não ser uma coisa só expositiva como você coloca. Quero muito, né, conhecer o museu mais de perto também, porque tem tudo a ver com o que eu trabalho também, que é a área de educação e ciências, né. Você deve ter acompanhado no museu, a gente fez há 2 semanas atrás, um festival de educação, Festival Ciências em Rede, não sei se você acompanhou um pouco no Instagram do museu, na verdade envolveu outros museus, o Museu de Ciências Morfológicas e o Parque das Ciências, e foi bem bacana, deu para produzir bastante coisa interessante. Uma coisa que a gente percebeu, inclusive com a Cristiana também, que foi a supervisora, que, assim, fez um trabalho incrível de acompanhamento imagina, turmas de física, química, ciências biológicas, vários grupos produzindo materiais e ela tendo que acompanhar tudo isso. Foi um trabalho, assim, árduo demais para ela. E teve toda a questão da Covid que você falou. E a gente tem, e uma coisa que eu percebi, e acho que tem a ver com o seu trabalho aí de produtora, o processo que tem que passar para que essas produções vá de fato para a rede social do museu, né? Ela deve ter te informado que esse material precisa passar por uma equipe de comunicação, não é isso? E às vezes essa passagem pela equipe de comunicação ela não é tão simples assim. A gente teve vários trabalhos que inclusive não conseguiram, vamos colocar nesses termos, né, ser aprovado por essa equipe, né? Então, assim, já dando uma dica para vocês, tem que caprichar aí na parte, né, da produção para que passe, né, pela comunicação e de fato vá para as redes sociais do museu, que é o grande objetivo, né, chegar ao público. Então, assim, ainda tem sido um trabalho bem, para mim, pelo menos, né, com o museu, muito rico, por um lado, né, pela porta estar se abrindo, né, dos estudantes ter a chance de fazer uma experiência na educação não formal, no meu caso lá na educação em ciências, mas, por outro lado, tem essas limitações, né, principalmente do remoto e das exigências, né, que eu entendo perfeitamente, da equipe de comunicação do museu. Eu queria que você falasse um pouco mais, aí eu falei um pouco tal, e aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa conclusão e da sua expectativa para o produto aí, final, que eu fiquei curioso também, inclusive, de ver, quero ver depois. Então, o museu tem muito potencial. Eu fiquei na visita, foi uma visita especial, o museu está fechado, então foi Cristiana, tinham outros 2 estagiários, se eu não me engano, de ciências sociais, e aí ela que foi a mediadora, inclusive, né? Ela que foi falando tudo sobre cada peça e tal. E aí, isso da experiência sensorial, tipo assim, tinha algumas telas, e aí eu falava, mas essa tela aqui é o quê? E aí ela, não, fica passando um texto. Aí eu falei, mais coisa para ler. E aí eu sei que, tipo, no parque do museu... Isso que eu falo. No parque do museu é mais interativo, né, assim... Tem um jardim sensorial. Mas são...
nas exposições mesmo, assim, das peças lá dentro, nas exposições, principalmente como é o nome que eu falei? Que não são temporárias, as permanentes. Elas faltam um pouco dessa comunicação, desse diálogo, né? E tem uma exposição Confluências, que foi proposta, se eu não me engano, pelos bolsistas de artes, de artes visuais. E aí ela tá lá ainda, e aí eu senti, é uma exposição incrível, assim, bem simples, porém incrível, que traz a relação da sociedade com o Rio Potengi. Então, eu achei a regionalidade, assim, sabe? A territorialidade de ser uma coisa próxima, de ser potiguar tem espaço para as pessoas deixarem anotações sobre o sentimento que o Rio traz, sobre o sentimento que teve uma performance no dia da abertura dessa exposição. E aí, na parede, assim, bem legal, eu esqueci o nome do artista, mas se pintou com uma tinta preta, eu acho, ou com carvão, alguma coisa assim, e fez uma performance na parede. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, mangue, todinho mangue. E aí tinha um espaço para eu colocar lá o que eu achava. Eu olhava para a parede, o que era que aquilo ali me trazia, sabe? E, ao mesmo tempo, outras pessoas trouxeram perturbação, porque eram vários riscos. Então, eu achei muito legal essa interação. O trabalho de Cristiana é incrível. Eu acho que é inviável. A gente conversou das experiências eu sou mineira, de Belo Horizonte, e também tem bastante museus lá. E a experiência que eu tive com museus lá foi como visitante sempre, né? Acho que eu nem tive um olhar como educadora e nem como produtora cultural, mas pensando hoje na experiência que eu tive como visitante, precisa de uma equipe muito maior, assim, não dá para ser uma pedagoga lidando com a parte educativa, né, educacional e cultural, para um museu daquele tamanho, para um acervo daquele tamanho. E, querendo ou não, tudo tem que passar por ela, né? Ela está ali em diálogo com a comunicação, ela está em diálogo com... Estou falando de Cristiana porque foi quem está me orientando, né? E porque é a pedagoga, e eu estou falando enquanto pedagoga, mesmo minha experiência com produção cultural, óbvio, não ser invalidada. Mas tudo passa por ela precisa estar em diálogo com a comunicação, com a curadoria, com o acervo, com tudo. E aí, eu não sei como ela dá conta, assim. E pensar como é que o museu funcionava há 3 anos atrás, que não tinha Cristiana lá, no caso, nem ela, nem nenhuma outra pessoa fazendo essa função, né? E aí, eu imagino também que o trabalho dela tenha sido dificultado por conta da pandemia, né? Ela entrou e aí com um ano, acho que quando ela estava conseguindo, assim, reestruturar algumas coisas, veio a pandemia e aí ela precisou novamente reestruturar para esse modo remoto. Então, as críticas que eu faço são mais, eu acho que de infraestrutura, assim, do museu, sabe? Uhum. E não... em relação ao trabalho dela ou dos bolsistas e tal. E aí eu fiquei pensando que eu acho incrível, eu teria várias propostas, mas se eu fosse bolsista, talvez eu não me dedicaria o quanto eu gostaria, sabe? Pela questão financeira, assim, mesmo. Eu acho que hoje a maioria das pessoas, pelo menos, não é bolsista de extensão ou de iniciação só porque gosta. Geralmente é porque precisa também, né? E aí, enfim, dedicar as 4 horas à visitação não tem como você propor muitas coisas. Eu imagino. Então, os bolsistas devem ficar por conta ali da exposição mesmo, e aí sem também poder usar muita criatividade, assim, e propor algumas coisas, porque eu acho que não tem muito esse tempo, por falta de pessoal mesmo, né? Fiquei pensando, assim, que eu adoraria assumir a parte cultural, por exemplo, de produção cultural do museu, mas com o orçamento desse eu não sei o que seria possível também fazer, né?
seria uma coisa levada, como a Cristiana falou, assim, levada de peito aberto e falar, não, vou enfrentar isso aqui pela cultura, pela educação museal, e, enfim, né, pela memória e cultura do Rio Grande do Norte, por exemplo. Mas com orçamento, enfim, não sei. Mas o acervo do museu é incrível, assim. Até a parte de paleontologia que, sinceramente, eu não entendo nada e não é uma das coisas... E acho que é o carro-chefe. Esse que eu tenho. Mas eu cheguei mesmo uma criança empolgada, assim, falando dos dedos da baleia, dos ossos da nadadeira da baleia. E eu, meu amigo... Enfim, é muito legal. Eu acho que vale a pena a visitação quando abrir. E eu acho que é importante esse diálogo, né? Firmar esse diálogo mais forte, apesar de ser um órgão que faz parte da UFRN, de firmar cada vez mais essa parceria com estagiários, com bolsistas, porque talvez seja esse o pessoal possível, né? Para o momento. Então... É isso que eu ia falar. Eu muito acho interessante. Porque... Ai, meu Deus. Pode falar. A bateria que apitou. E aí eu acho que, enfim, eu acho que foi muito proveitoso. Eu não tinha tido experiência, como eu falei, né, com o museu enquanto educadora e nem enquanto produtora cultural, assim. E aí eu acho que foi muito rica, até para eu, enfim, só de eu conhecer assim a realidade, eu já achei que é importante pensar no museu como um instrumento educativo, né, assim, tentando fugir dos padrões formais de educação e que a gente já reproduz na escola, sabe? Mexeu muito com a minha cabeça, assim, e de querer propor 1000 coisas. Eu fiquei uma noite pensando assim, meu amigo, o que eu vou propor? Porque tudo que eu pensava era muito grande e eu não daria conta de propor, de fato, no tempo que eu tenho, né? Então, eu fui para o caminho... Não vou mentir, o caminho mais fácil que eu achei, assim, mais ligeiro, sim, mas que colaborasse de alguma forma, além da... Colaborasse para o museu e não só para mim, né? Porque para mim, pisar lá já valeu, mas de deixar de contribuição para o espaço, né? E para... Enfim. Foi feito o que era possível, né? E uma coisa interessante é que eu acho que nesse período, e a Cristiana tem um papel nisso, e aí é só parabéns a ela, que mesmo nesse contexto de pandemia a gente assistiu uma apresentação dela, inclusive, de outras responsáveis pelos outros museus, né, que eu citei lá, os Ciências Morfológicas e o Parque das Ciências, e que nesse período de pandemia, se a gente tiver que olhar para alguma coisa positiva nisso tudo, né, foram as ações remotas do museu, por exemplo. Acho que as redes sociais, né, o YouTube, não só o que era postado lá, as ações mesmo, assim, você via projetos gigantescos, assim, de ações por meio das redes sociais e levou o museu para lugares que ele não queria chegar sem essas oportunidades, assim. Então, certamente, muito mais pessoas hoje em dia conhecem o museu, assim. Podem não conhecer lá presencialmente, mas conhecem ele, assim, de alguma forma. Então, assim, as ações promovidas principalmente por ela, com o auxílio ali de estágios, de bolsistas, e de outros pesquisadores que fazem parte do museu, o museu conseguiu atingir números ali de visibilidade que, se não fosse esse momento, não teria atingido. Espero, né, que isso tenha um efeito aí nas visitações, né, quando voltar, enfim. Agora, uma coisa interessante... Vocês estão me ouvindo ou travou aí? Estou ouvindo. Ah, tá. É que interessante a visão da Bruna, porque ela traz uma visão da criação, da curadoria, né, da produção, que de fato ser feita por bolsistas seria muito complicado, mas eu acho que o trabalho dos bolsistas e dos estudantes da universidade é muito importante. Eu estava falando aqui, Bruna, você caiu, que você tem uma visão bem da criação, né, da produção, da curadoria, que aí, de fato, concordo com você, fica muito complicado isso ficar a cargo de bolsistas, né, de estudantes ali, tanto pela questão da remuneração, como você comentou, como até mesmo da responsabilidade ali, né? Mas o trabalho de bolsistas num contexto como esse, ele é muito importante, tanto para o museu, para ter ali, já que falta recurso, né?
quanto para a formação desses estudantes, né? Então, por exemplo, você ter a chance de atuar ali como... Claro, muitas vezes você não vai produzir as exposições, mas a atuação na mediação, né, do processo ali da interação e da comunicação com o público, né, ali, enquanto um educador museal, ela é importante também. Por isso que eu acho que são importantes os estágios e os bolsistas lá, né? Que depois, no final, você destacou essa importância também. E se a gente não tem condição de ter mais gente trabalhando para produzir, por que não a gente da universidade produzir também, né? E aí eu me coloco também como responsável por isso, né? Enquanto educador e pesquisador de uma área que tem relação com o museu, né? Trial version. Eu não estou te ouvindo. Trial version. Pessoal, lista de presença está aí no chat. A Ariane comentou que fez uma visitação em 2017 com a minha turma e no dia quem nos acompanha foram estagiários da pedagogia. Né, normalmente ou são bolsistas, ou dependendo do período, vai ter estagiários ali em alguma exposição. Agora consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Uma das coisas, assim, óbvio que não dá para falar muitas coisas positivas, né, sobre a pandemia, mas um ponto que Cristiana falou foi que foi possível, todos os bolsistas, ela ainda teve que ficar acompanhando muitas outras coisas, né, remotamente, mas que tiveram tempo para produzir materiais didáticos, para produzir esses materiais interativos, né, então, por um lado, foi bom. Quando fechou o museu, eles puderam se dedicar a outras coisas, a produzir mesmo materiais, que às vezes eu acho que era o que não dava tempo por conta das visitas, né? E das mediações. Então, assim, a males que vem para o bem, não, mentira. Não há males que vem para o bem, a pandemia não é isso. Bom, para lugar nenhum. Mas, enfim, teve esse ponto que foi possível, de produzirem mais coisas e tal. E isso dá visibilidade, né? Que você falou que pelas redes sociais, eu acho que o museu hoje tem muito maior visibilidade e o que provavelmente leve mais pessoas a visitá-lo presencialmente, Sim, né? Voltar. Então, tem um saldo positivo, assim, para o museu nesse caso. Sim. É isso. Depois eu compartilho. Sim, eu acompanho sempre. Para aparecer no museu, o vídeo lá da estilogravura fui eu. Certo. E aí tem o Instagram do GT também, do estágio, que a gente recompartilha normalmente. Só comentário rapidinho de Lisandra e Ariana, também gostei achei muito legal a atuação de vocês, né, assim, poder acompanhar o trabalho da gestão e coordenação, com um enfoque um pouquinho diferente, né, assim, do outro trabalho que trouxe coordenação, né, que foi acompanhar, pelo menos o que vocês destacaram aqui, né, que foi o acompanhamento ali de casos, né, primeiro que foi num contexto diferente, né, de uma escola de ensino médio, né, e a questão da relação de coordenação com os alunos, né, no que se refere à saúde mental. Achei isso, deve ter sido uma experiência bacana para vocês acompanhar isso num contexto diferente, né, do que vocês estão acostumados, né, como vocês mesmos contaram aí, não é uma escola de educação infantil, nem anos iniciais, mas um contexto de ensino médio, e poder acompanhar o trabalho do gestor ali, da coordenação pedagógica, e a complexidade que é esse trabalho da coordenação pedagógica. Então, parabéns aí, eu acho que foi uma experiência bem rica para vocês. Vocês queriam comentar alguma coisa? Ariane, Lisandra?
Acho que eles estão daqui a pouco. Fala, Lisson. Lisandra sumiu. E acho que só isso mesmo. É como a gente não tinha experiência, não tinha esse contato com o trabalho do pedagogo de fato no ensino médio. Então, assim, era novidade, tudo era muito novo para a gente. Então, assim, tudo que a gente acabou presenciando, porque essa foi apenas uma das partes do todo o estágio, né, que a gente viu o trabalho do coordenador pedagógico e tudo mais. Então, assim, tudo era uma novidade. E quando chegou nessa parte, a questão da saúde mental, da questão afetiva, daquele contato, que a gente nunca via falar sobre isso, sempre quando a gente trabalhava, pesquisava sobre o assunto, era sempre a relação coordenador-professor, ou professor-aluno, e quando a gente viu, de fato, aquele contato coordenador-aluno, aquela relação íntima entre eles, né, de poder brincar, conversar, de ser conhecido. Então, assim, foi uma experiência incrível, e isso foi um dos motivos que a gente acabou, numa conversa com a professora, mudando de tema. Então, assim, foi uma grata surpresa, né, porque eu confesso que eu tinha um certo receio, trabalhar com jovens, para mim sempre foi uma coisa mais complicada, né, um desafio, mas aí eu perdi mais esse medo, né? Vi que realmente dá para fazer um trabalho muito bacana, um trabalho onde existe uma troca realmente afetuosa da relação do coordenador com o aluno. Muito bom. Muito bom poder vivenciar esse trabalho aí de perto e um trabalho que trouxe algo novo para vocês, né? Nessa coisa da relação coordenador-aluno, né? Só fazendo uma síntese, gente, achei legal, obrigado pela nossa discussão dessa manhã, uma roda de conversa até bastante variada, né, apesar de boa parte dos trabalhos vindo da pedagogia, a gente teve 2 focados na coordenação pedagógica, mas em 2 enfoques diferentes, né, um nessa relação coordenador-aluno, no ensino médio e nas questões sobre saúde mental, né, o outro mais voltado para a educação infantil e anos iniciais, na perspectiva da inclusão, né, que foi a discussão que a Larissa trouxe para a gente. Um trabalho nos anos iniciais, né, com a educação matemática lá, né, dos jogos e dos contos. O trabalho na área de linguagens, né, no ensino médio, do Wendel e do André. E o trabalho na educação não formal, né, no museu. Então, foi até que um panorama aí bem diversificado na nossa roda de conversa de hoje. Então, eu queria agradecer, pessoal, né, por todo mundo comparecer, está aqui até o final. A lista de frequência está aí no chat. E eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha aqui, só para registro. Quem puder, claro. E aí a gente encerra. Pode ser? Legal. Deixa eu tirar um print aqui. Pose. Opa, peraí. Certo, gente. Obrigado mais uma vez. Tenham um bom dia e um bom restinho de semana aí. Tchau, gente. Boa tarde.